gente. Quem for chegando aí, já vai mandando uma mensagem pra gente poder saber que vocês estão aí. Já manda aquele recadinho pra gente. Já vai curtindo, comentando, compartilhando. Aí compartilhando aí, nos ajude a compartilhar essa live. Lembrando que hoje vai ser uma live sobre guarda-roupa funcional, né? Meninas, vocês estão me ouvindo bem? Vocês mandem aí um recadinho pra mim, por favor. Se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, se não tá travando, manda tudo aí pra mim, por favor, tá? Fica junto comigo aqui e bora. Vamos lá, vocês vão compartilhando. Gente, vocês podem vir para nossa live, tá? O pessoal vai curtindo, vai comentando. A Sara daqui a pouco já tá chegando. Pessoal que tá chegando aí, ó, vai mandando um recadinho para eu ver vocês aqui. Gente, vai compartilhando, porque hoje eu não sei porquê, mas eu não tô conseguindo compartilhar. Não aparece essa opção aqui para que eu possa compartilhar. Eu não sei porquê. Aqui só aparece para eu adicionar as pessoas. Não tá aparecendo para que eu possa adicionar pessoas aqui. Então, se vocês puderem, compartilhem nos grupos, tá? Compartilhem nos grupos. Compartilhem lá nos grupos que vocês têm, para as amigas, para as coleguinhas. Compartilhe também lá no WhatsApp, tá? Compartilha no WhatsApp das amigas aí. Bora vir com a gente. Gente, a imagem tá escura ou tá boa? Manda aí um comentáriozinho pra eu saber. Cadê as meninas que estão chegando? Oi, Kelly. Tudo bem, amor? Como é que você tá? Oi, Aninha. Tá boa, linda? Tô te vendo aqui, feliz de te ver. Beijão, viu? Kelly, manda um beijo pra tia Maria. Um beijo pra vocês todos aí. Pra você, pra Dani, pra tia Maria, pra todo mundo, tá? Obrigada sempre aí pelo carinho, por acompanhar. Gente, se vocês puderem, compartilha pra mim, tá? Compartilha a live aí. Daqui a pouco a Sara já chega também com a gente. Sara vai chegar para falar hoje sobre um tema muito legal, guarda-roupa funcional, que é um tema muito interessante, que às vezes a gente nem sabe como fazer, né? O que é um guarda-roupa funcional, como a gente usa isso, como a gente faz isso. Oi, Josi, saudades de você. Um beijão, viu? Como tá tudo aí? Espero que esteja todo mundo bem. Um beijão, tá? Gente, hoje, na verdade, eu estou sem ter como compartilhar. E por esse motivo, acredito que esteja um pouco mais devagar para as pessoas entrarem, tá? Já são as 8 horas e eu não estou conseguindo compartilhar, porque hoje eu só estou pelo celular, não estou com o notebook. Então eu não vou conseguir compartilhar daqui agora, que até pelo celular não aparece a opção, a não ser que vocês me ensinem, mas eu não estou achando a opção de compartilhamento. Tá baixo, Rê? Deixa eu aumentar o volume aqui no máximo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Verinha, tá me ouvindo bem? Kelinha? Oi, dona Carmen, a senhora por aqui. Que felicidade ter a senhora aqui, que alegria. Gente, como tá o som? Me fala. Josi, tá bom o som aí pra você? Tá ouvindo bem? Kelly, tá ouvindo bem? A imagem tá ótima, o som tá baixo. Gente, o que será? Vou tirar o fone pra ver. Me avisa aí, se ficou melhor, qualquer coisa eu tiro o som. Oi, Sarinha. Tá me ouvindo bem? Gente, tá muito baixo mesmo? Deixa eu ver aqui que às vezes é algum tipo de configuração aqui no meu celular, né? Deixa eu ver aqui. Se melhorar, vocês me avisem, tá? Melhorou aí? Eu vou pegar aqui, peraí. Aquele dia eu nem lembro se eu fiz com fone ou fiz sem fone. Deixa eu pôr o fone pertinho aqui. Melhorou assim? Me falem. Se melhorou. Tá me ouvindo bem, Sara? Isso. Então, acho que é o microfoninho do fone que precisa ficar melhor. Aquele dia eu estava com o microfone, hoje eu estou sem microfone, né? Sara, eu vou te mandar o convite, tá? Para você já entrar com a gente e as meninas acompanharem, a gente já entrar no tema, a gente já falar sobre guarda-roupa funcional. Gente, vocês vão... Beijo, minha linda. Maíra, beijão, tá? Agora tá melhor, Renatinha?
Ótimo. Gente, eu vou ficar aqui segurando esse aqui, tá? Vocês não reparem, porque hoje nós estamos sem microfone. Oi, Lourdes. Beijo pra você, minha linda. Obrigada pelo seu carinho. A Sarinha tá entrando, tá? Oi, Sara. Tá me ouvindo? Tô. Tá, então tá ótimo. Vocês estão ouvindo bem a Sara, gente? Eu tô ouvindo 2 sons. 2 sons? Então acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Eu vou te desligar e você sai e volta, tá? Vamos lá. Ok. Aí eu te chamo de novo. Deixa eu ver. Com fone tá ruim. Eu vou tentar sem fone, gente, mas talvez eu não ouça. Tá bom? Vocês conseguem me ouvir bem sem fone? Vão mandando aí pra mim. Se ficou bom sem fone, eu fico sem fone. Vocês me falam, tá? Vocês vão me falando aí que eu fico sem fone, fico com fone, do jeito que vocês acharem melhor, do jeito que fica bom pra vocês, eu fico aqui. Por mim, tá tranquilo. Vou tentar adicionar de novo a Sara. Gente, a Sara é uma mega profissional. Sara, agora você me ouve bem? Sim. E você Tá, me sem ouve? nenhum atraso, sem nada, né? Perfeito. Então, seja bem-vinda. Eu só não vou conseguir desativar os comentários porque as meninas provavelmente vão fazer perguntas, tá? E hoje eu estou sem o meu computador, estou sem o notebook, não vou conseguir ler pelo notebook. Então, gente, se por um acaso vocês fizerem perguntas, as perguntas passarem batida, vocês voltem com a pergunta aí. Manda de novo, cola de novo, que eu vou, na medida do possível que eu for enxergando aqui, eu já vou fazendo para vocês. Para quem não conhece, Sara Assunção, gente, é maravilhosa. Ela, como eu denomino Sara? Porque você é personal style, o que mais? Eu sou eu gosto de chamar de consultora de estilo pessoal, né? Consultora de estilo pessoal. Gente, essa É, mulher muda a vida da gente, muda o guarda-roupa da gente, ela muda tudo, transforma a nossa vida. E Sara me ajuda muito todos os dias, conforme eu vou mudando os meus looks, mudando a minha vida, assim, mudando o meu estilo. Ela tem me ajudado muito e por isso que eu resolvi convidá-la para participar com a gente da live para a gente falar sobre um guarda-roupa funcional. Então, eu já quero que você fale para nós, Sara, o que é um guarda-roupa funcional. bom, como o próprio nome diz, é um guarda-roupa que funcione, né? Porque o que eu mais vejo são guarda-roupas que não atendem às necessidades que as pessoas têm. Agora o seu volume tá baixo, Sara. Vamos tirar o fone? Não se ouve. E agora? Agora sim, agora tá ótimo. Gente, quem sabe faz ao vivo, é assim que a gente É assim funciona, né? mesmo. Então vamos falar. O que é um guarda-roupa funcional, então, Sara? Bom, então, como eu estava dizendo, um guarda-roupa funcional, ele tem que realmente atender às necessidades que a pessoa tem no dia a dia, né? Então, não adianta nada você ter um guarda-roupa cheio de coisas, mas que nem metade dali você usa, né? Ou fica lá só poluindo, tem um monte de roupa, mas nenhuma delas é uma opção que você quer usar. Então, isso é um guarda-roupa disfuncional. Quando a gente tem um guarda-roupa que não funciona, que não atende às nossas necessidades, ele causa estresse na gente, né? Porque é aquela sensação de que você tem um monte de coisa, mas não tem nada para usar, né? Uhum. Então, aquela sensação também de quando você está atrasada, você não consegue achar alguma roupa rápido para você usar, né? Então, várias situações assim no dia a dia que aquela coisa também da pessoa sempre querer usar aquela roupa que está lavando, sabe? Sim, sim. Essa é aquela situação em que realmente assim a pessoa tá lá, tem um monte de opção no guarda-roupa, mas ela acaba usando sempre as mesmas coisas, né? Então, para que que tem tanta coisa assim no guarda-roupa e fica lá poluindo, sendo que essas peças não estão sendo usadas, né? Então, realmente não Exatamente. faz sentido. Eu gosto de falar que o guarda-roupa ele é um arsenal de guerra, né? A gente tem que ir para a guerra preparado, né, para o dia a dia. Uhum. Sim. Então, se eu tenho um monte de roupas lá no meu guarda-roupa que não me servem, porque eu emagreci, porque eu engordei, porque eu mudei de vida, né? Quem tem filho muda muito, né? Ou então eu mudei de cidade, meu guarda-roupa não acompanhou essa mudança, às vezes muda muito o clima, né? Enfim, ou mudar de trabalho e tem um monte de peça lá que não funciona, principalmente agora, depois da pandemia, assim, né? Depois dessa quarentena que a gente fez mais restrita. Eu tenho Uhum. sentido que tem bastante gente que está com dificuldade com o guarda-roupa. E tem gente que foge do guarda-roupa também, né, Sara?
Tem. Porque tá lá entulhado de coisa e eu não quero olhar para aquilo porque tem muita coisa para eu mexer. E como é que eu vou fazer para eu poder dar conta de tudo isso? Porque tem muita roupa. E eu falo isso com propriedade, porque eu também tenho muita roupa. E aí, quando a gente tem que mexer nesse guarda-roupa, a gente tem que olhar para isso. É um pouco mais complicado. Eu gosto de falar que o guarda-roupa ele traz a nossa história, né? Ele é um acervo que foi construído aí ao longo da nossa vida e por isso eu tenho Sim. muito respeito também pelo acervo que a pessoa construiu. Quando eu vou entrar num guarda-roupa, quando eu vou ajudar essa pessoa, eu tento entender ao máximo essas necessidades que ela tem, a história de vida que ela tem, né? Por que que ela tem essas roupas lá, como as roupas foram parar lá. Como a pessoa se relaciona com o consumo também, né? Se ela ou ela consome Uhum. demais ou ela consome de menos também. Tem muita gente que tem preguiça de comprar ou que as roupas que tem lá foram ganhadas só, não gosta, né, de... Tem muitos homens, né? Mais homens que ganham muita roupa, a mulher compra, a mãe compra e aí acaba que ele não tem as escolhas dele mesmo, né? Uhum. E para as mulheres também, né? Acontece muito isso. Ou que sempre ganha as peças de uma tia, de alguém, da irmã mais velha, e daí a pessoa não se acostumou a fazer as próprias escolhas e desenvolver o próprio estilo. E Então, nessa questão que você está dizendo, Sara, entra, por exemplo, as compras por impulso? Eu total. compro porque eu achei legal, eu achei barato, é bonito, mas aí quando chega em casa eu não uso nunca, fica lá com a etiqueta no guarda-roupa pro resto da vida. Essa é uma questão, assim, a compra por impulso, ela envolve, eu sou psicóloga também, então, né, eu tento trazer um pouco também dessas questões de uma forma um pouco mais profunda, né, tratar um pouco com a Sim. pessoa. Obviamente, se a pessoa está fazendo uma terapia já, por exemplo, para tratar esse sintoma, né, porque a compulsão, ela é um sintoma, né, então, a compra, na verdade, ela vem como uma compensação, né, que a pessoa tenta fazer por alguma questão da vida dela que não está indo legal, né? Então, Uhum. ela tenta consumir. Às vezes, essa pessoa tenta consumir também para participar de um círculo, determinado círculo de pessoas que também aquilo ali acaba não funcionando para ela, enfim, né? Ou então por insistência da pessoa que é amiga da dona da loja. Tem várias questões aí que podem envolver não só a compulsão pela compra, mas a questão de você atolar o teu guarda-roupa com coisas que realmente só ficam lá. Às vezes você não tem nem tempo de usar tudo, né? Sim. Então, assim, essa questão da compulsão pela compra ou de você comprar de forma desenfreada é muito importante a gente avaliar. Isso pode ser um sintoma de alguma outra questão que você tem que parar e olhar. Acho que é por isso também que você falou que às vezes a pessoa não quer nem olhar o guarda-roupa, né? Porque Sim, aquilo lá sim. é a pontinha do iceberg de toda uma outra questão que está ali por trás. Às vezes é a dificuldade de se relacionar com o corpo, às vezes é um problema de relacionamento com o marido, com uma família. Às vezes é, sei lá, a pessoa não teve, sentiu falta de amor ao longo da vida, dos pais, enfim, tudo isso pode se refletir na forma como a pessoa se relaciona, porque roupa é a gente vestir o nosso corpo, é a camada que a gente tem de contato com o mundo, né? Sim, sim, com Então, certeza. E aí eu então, quero que você fale também um pouquinho, que várias vezes também você falou disso na rádio, que a gente, muitas vezes, a gente tem um monte de look legal em casa, só que a gente não sabe compor esses looks, né? Porque uhum. muitas vezes a gente compra algo, por exemplo, uma peça que às vezes é super legal, a gente comprou por impulso, nunca usou, porque de repente chegou em casa, achou meio estranho, não vai combinar com nada do que eu tenho, tal. E de repente quando a gente ou procura um Instagram ou um site que fala de moda e a gente vê uma peça bem parecida com a nossa, a gente fala, nossa, podia usar, mas não combina comigo, combina com a outra, mas não combina comigo. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, Deb, isso é muito interessante, porque assim, quando a gente olha essa coisa da referência que a gente tem do Instagram, de uma blogueira, ou que a gente sempre teve de revistas de moda, da televisão, dos filmes, todas essas referências a gente acaba internalizando e sentindo o desejo de consumir algo igual, mas assim, é mais o desejo de participar ou de ser aquela pessoa do que necessariamente a gente se ver com aquilo, tá? Então é aí que está essa Uhum. dissonância. Quando Sim, você você se inspira num look, né? O ideal é você trazer para a sua realidade. E eu não estou dizendo uma questão física, tá? Não tem a ver
com, por exemplo, esse tipo de roupa não veste bem tal tipo de corpo. Não tem nada a ver. Na minha consultoria, pelo contrário, eu tento muito fazer essa coisa de todo mundo pode usar tudo, a gente encontrar a melhor forma de cada tipo de corpo usar, mesmo que a regra da moda fale que não, né? Mas assim, Sim, eu acho que tem que ter a ver com a sua personalidade, né? Eu gosto muito de dar o exemplo de mix de estampa, por exemplo. Muita sim. gente fala, eu não, eu adoro mix de estampa, vi tal pessoa usando, fica lindo, tal. Até comprei roupa para usar, mas quando eu me visto, eu me sinto Agostinho Carrara, né? Então, tem muito disso. E assim, Sim. teve uma onda, né, e as tendências de moda vão criando muito isso, esse desejo, né, de consumir, desejo de ser aquilo, de participar de um grupo que usa aquilo, né? Que aí as pessoas acabam comprando muito por impulso, muito por querer realmente parecer aquilo. Então, Uhum. quando a gente olha uma referência, antes de tudo a gente tem que se perguntar se a gente não achou bonito naquela modelo especificamente, e aí, assim, tentar trazer para a gente se perguntando que elemento que eu gostei exatamente. Por exemplo, o mix de estampa. Por que que eu gostei tanto desse mix de estampa? Ficou bonito, mas por que que eu Uhum. quero vestir o meu corpo dessa forma e sair andando por aí desta forma, né? Então, o que que isso transmite? Um mix de estampa, por exemplo, ele transmite criatividade, despojamento, né? Uma coisa, quebrar um pouco as barreiras, né? As regras, né? Tô misturando duas Uhum. estampas e usando isso de uma forma legal. Então, é meio que a coisa de desafiar a moda. Então, assim, se você acha que você segura isso, né, que você dá Uhum. conta, vai lá e faz, né? E aí não tem muita regra também. Quando as pessoas falam, mas que regra que tem para misturar estampa? Eu não consigo definir uma regra, porque eu já misturei tanto tipo de estampa que Né? eu gosto de fazer isso, e eu acho que tem a ver com a minha personalidade, que daí é uma coisa que você acaba Sim. desenvolvendo e faz de um jeito, olhou no espelho, achou bonito, vai, não tem regra, sabe? Então, Sim, com essa toda coisa da certeza. E gente antes, pensar nas referências. Sara, antes a gente tinha que combinar, tinha muita aquela coisa de combinar, né? O sapato com o cinto, com a bolsa, ou tipo, se usou uma pecinha clara em cima, tem que usar uma peça escura embaixo. Isso ainda continua a tendência? É via de regra? Não é? Como é que é isso aí? Então, o que eu acho é que a moda hoje ela é muito mais democrática no sentido de você poder desenvolver o seu estilo, né? Uhum. E você poder tanto seguir e fazer essas regras e seguir. Às vezes eu gosto, por exemplo, de combinar o cinto com o sapato, ou então usar Sim. tudo meio combinandinho, os acessórios todos combinando. E tem dias que eu gosto de sair com o acessório assimétrico. Então eu pego um brinco de um jogo, de um conjunto e um outro brinco nada a ver, misturo com os anéis nada a ver, misturo cor de metal. Então assim, acho que vai muito do humor que você está no dia. E vai muito Uhum. também para onde você está indo, que imagem que você quer passar com isso, sabe? Acho que essa Sim. coisa das regras caíram muito por terra. Então, acho que a gente pode usar isso com consciência. Então, assim, hoje eu quero parecer um pouquinho mais adequada, aquela coisa mais certinha, tal, mais Sim. quadradinha, eu vou combinar, vou tudo combinandinho, né? Ou Uhum. então, eu quero quebrar um pouquinho, romper um pouco, né? Parecer um pouco mais ousada. Então, você vai lá e faz diferente, né? Então, não tem muito É. mais essa regra. Por isso que é legal você se conhecer e você se respeitar também do seu humor no dia, né? Como você tá afim de se Uhum. vestir. Porque se vestir pode ser uma grande brincadeira, pode ser muito divertido, né? Se a gente Sim. levar por esse lado. E não se a gente ficar tentando se adequar a regras. É verdade. Um beijo para Paty, para Ângela. Gente, vai curtindo a live e compartilhando, por favor, nos grupos. Compartilha aí no Facebook de vocês. Nos ajude, porque hoje eu estou sem o notebook, por isso que a gente tá um pouco mais lento para as pessoas chegarem. Por esse, aí eu até já vou colocar você na roda, viu, Sara? Para você voltar numa próxima live para a gente poder fazer direitinho, né? Sim, Para a sim, gente poder imagino. fazer direitinho e Será que eu falar direitinho. consigo compartilhar aqui? É colocar no compartilhar? Então, eu acho que sim, porque eu não consigo compartilhar. Pelo menos eu tentei e não conseguia. Não apareceu a opção de compartilhar. Mas para vocês aí, amigas, as meninas que estão aí, que são do Café de Mulheres, gente, dá um cliquezinho lá em cima e manda lá pro grupo do café, por favor. Manda lá pro grupo do Café no Whats, para vocês poderem acompanhar com a gente. Ô, Fabi, faz isso por mim, tá? Compartilha lá com as meninas do café, por favor. Compartilha lá, compartilha no Facebook também, no nosso grupo do café. Bom, Sara, vamos falar um pouquinho como a gente desafoga o nosso guarda-roupa para que ele fique funcional de fato.
Tá. Porque o nosso guarda-roupa, geralmente, ele tá morrendo sufocado, né? Olha, é impressionante, mas não é todo mundo, tá? Eu tenho casos e casos. Tem casos de gente que tem espaço sobrando no guarda-roupa e tá faltando realmente roupa ali para os momentos que quando a pessoa precisa, né? Sim, Então sim. tem esses dois casos aí. Normalmente são Mas esses dois só vamos falar para extremos. as pessoas que a gente não quer que ninguém vire minimalista aqui, tá, gente? Não é isso. A nossa intenção não é Não, essa. Mas é ensinar você a trabalhar de acordo com o seu guarda-roupa e é. usar tudo que você tem, né, Sara? É até legal você falar isso, Debbie, porque tem muita gente que me pergunta, qual é o número ideal de peças que a gente tem que ter num guarda-roupa? Gente, não tem número, sabe? Depende muito do estilo de vida que você tem. Se você sai, Uhum, se você tem diversos papéis, né, no seu trabalho, enfim, se você viaja muito, não tem fórmula, na verdade, né? Então, é muito pessoal isso. Agora, como a gente deixa o nosso guarda-roupa mais funcional? A primeira coisa é a gente pensar no espaço que a gente tem e tentar se uhum, adequar a esse espaço, né? Tem gente que tenta se adequar a esses espaços comprando cabides mais fininhos possível para poder caber mais coisa pendurada, para poder entuchar mais coisa lá. Mas eu acho que antes o ideal é você pensar nas peças que você tem, se elas realmente são necessárias para sua vida ou se elas estão lá uhum, cumprindo um papel de sei lá o quê. Às vezes por exemplo, são roupas que você tinha e que você usava antes da gravidez, ou era de um outro trabalho que você não sabe se vai voltar, se não vai, né? Enfim, então ficam umas coisas lá no meio das roupas do dia a dia que acabam poluindo muito. Então, repensar nessas peças que estão lá. E o ideal é você deixar visível tudo que você usa no dia a dia, seja uhum. trabalho, seja para sair, tá? Tá. Então, a questão da visibilidade é muito importante, então, para isso precisa de uma organização. E aí, assim, não tem regra, né? A única regra que eu falo é evita pendurar roupa de malha, porque roupa de malha estica. Sim, sim. Tricô, essas coisas, marca tudo aqui, né? Então, tenta pensar numa forma de colocar essas peças de malha mais dobradinhas, pode colocar em gavetas, você pode usar caixas organizadoras e fazer aquelas dobras que a Marie Kondo ensina a fazer, que é maravilhoso, né? Que as Uhum. organizers usam. Então, hoje em dia tem muita dica na internet que você pode ver e adequar ao teu guarda-roupa, né? Ao formato de guarda-roupa que você tem. Inclusive de você ver se o seu guarda-roupa ele te atende, se ele não tem, por exemplo, aquela parte para né, para pendurar os cabides, ou então se o que você tem de cabides não é uma parte comprida o suficiente, as roupas ficam meio desarranjadas, vai amassando muito, ou se faltam gavetas, né, uma forma de fazer gavetas, ou usar caixas organizadoras. Então, pensar primeiro nesse espaço e o ideal para você fazer quando eu faço a revitalização de guarda-roupa, a gente tira tudo do guarda-roupa e aí só vai devolvendo peças que a gente olha uma por uma e fala, não, essa daqui funciona porque eu vou usar em tal e tal situação. Uhum. E aí o ideal é você tentar pensar em usos para essas peças e aí que entra um guarda-roupa com versatilidade, né? O máximo de peças que você tiver lá dentro, elas funcionarem para o máximo de situações. Então, Uhum. o legal não é você ter, por exemplo, um guarda-roupa para trabalho e um guarda-roupa para sair. O ideal é você ter, óbvio, pode ser que tenham peças que você usa em uma ou outra situação, mas que você consiga, peças que você consiga, por exemplo, usar em N situações, né? Desde o trabalho, uma blusa, por exemplo, uma camisa, né? Você pode usar num trabalho, você pode usar ela amarrada de um outro jeito para sair, né? Usar com uma saia no trabalho, por exemplo, ficar mais formal, e usar com jeans para sair no fim de semana, né? Então, sempre pensar em ocasiões diferentes, em combinações diferentes para cada peça. Na Uhum. matemática do guarda-roupa, o ideal é a gente pensar que para cada peça tem que ter pelo menos 3 looks diferentes para essa peça, tá? Então, Para uma peça? para cada peça, você pensar em 3 usos diferentes. Meninas, vocês estão fazendo contas como eu, né? Com toda certeza. Tá todo mundo fazendo conta uma hora dessa. Cada peça que a gente tem que ter 3 looks. Pelo menos, tá? Porque não vale a Pelo pena menos você ter três. uma peça que você usa de uma única forma, tá? E aí, se você Uhum. não sabe, porque tem muita gente que chega na loja e compra o look pronto e só usa daquele jeito, né? Sim, sim. Então, Isso acontece mesmo. não faz esse exercício de pensar quando você está lá na loja, você vai comprar aquela peça, você fala, ah, bonito, gostei, vou levar o look inteiro, mas
com que mais eu posso usar, por exemplo, essa calça? Né? Ah, eu tenho uma blusa lá que de repente vai. E assim, diferentes combinações não é você combinar uma camiseta branca ou uma camiseta preta, entendeu? A calça com o mesmo tipo de peça, só mudando a cor, né? Sim, Isso não sim. é funcional, é pensar em diferentes combinações mesmo. Então, assim, com uma camisa, se eu puser uma terceira peça, se eu colocar com um body, né? Então, assim, pensar em diversas combinações que você possa fazer com essa mesma peça, tá? Isso Uhum. para cada tipo de peça é o mínimo. Agora, se eu for pensar em termos de proporção de peças, se partes de cima em relação a partes de baixo, as partes de cima, principalmente agora que a gente tem esse mundo na tela, né? Né? Deixa eu ajeitar aqui, inclusive, que tá caindo. Principalmente agora que a gente tem esse mundo em tela, né? Que se vê muito aqui só essa parte. As partes de baixo, na verdade, a gente pode repetir muito mais, que não vai parecer tanto que a gente está repetindo a roupa. O que não é Uhum. nenhum problema, na verdade, porque vamos combinar, eu repito roupa pra caramba, assim. Quem olha o meu Eu também. Instagram já deve, ó, tem peça que não me aguenta mais ver, tem roupa que eu tenho há 3, 4 anos lá postando direto, E porque é muito engraçado isso, porque os homens repetem roupa, né, o tempo Sara? E todo. tipo, e não tem problema nenhum. E a gente, na verdade, se incomoda de repetir uma roupa, porque, nossa, amiga, já viu, já fui numa festa, já tirei uma foto, e aí, tipo, todo mundo vai ver. Eu vejo muito, muito isso, porque nós somos uma família grande, com várias mulheres, né, na família, várias primas. E a gente fala muito disso, da questão de se comprar, tipo, uma estampa ou de se comprar algo que vai ficar muito marcante. E aí, É. tipo, nossa, usou uma vez, vai ter que esperar um ano para usar de novo, entende? E eu, na verdade, eu não sou muito dessas de. Eu gosto de repetir. Quando eu gosto da roupa, eu uso até acabar. Uhum. Entendeu? Nossa, e eu acho que assim é sinônimo de que você fez uma boa compra, sabe? Que você foi inteligente naquela compra. Você comprou um Hum. negócio que você pode usar tanto, né? Então isso pra mim é sei lá, pra mim é muito bom. Sim. Se a gente for pensar, Deb, na verdade, o que os homens podem e as mulheres não, a gente fica aqui discutindo até, Até 6 meses a gente fica. né? Homem pode cabelo Com branco, certeza. mulher não. Tem várias Não coisas assim. é, não E eu é. acho que Mas essa vamos falar então dessa funcionalidade que você está dizendo com relação às peças, tipo, né? Você ia dizer, acho que em quantidade, alguma coisa desse tipo, né? Isso, se eu for pensar na proporção, porque tem muita gente quando eu olho, às vezes eu entro num guarda-roupa que eu vejo muita parte de baixo ali e pouca parte de cima para variar os looks, sabe? Sim, sim. Então, se a gente for pensar que o que vai aparecer, né, é mais a parte de cima, porque mesmo que não sendo agora em a questão da tela, das lives, nada. Uma questão, por exemplo, você vai fazer uma reunião com alguém, ou você está conversando com alguém, quando a pessoa fica olhando para o teu rosto. Sim, Então, o que ela sim. vai gravar de você é essa região aqui, né, da cintura para Uhum. cima. Então, Sim. acessórios, tudo isso, quanto mais você tiver acessórios e partes de cima, eu não estou falando para você ter muitos, mas eu estou falando em relação às partes de baixo, tá? Essa proporção aí é interessante. Então, o que a gente fala é que é uma proporção de 5 para 1. Para cada parte de baixo, eu tenho que ter 5 partes de cima. Uhum. Tá? Então, Certo. assim, eu tenho uma calça, jeans eu nem vou contar, porque jeans vai com tudo, né? Assim, é mais fácil de Mas, combinar. Mas vamos supor, eu tenho uma calça rosa. Hoje até postei lá no Garimpo SA uma calça rosa, que é tenso de usar porque é uma cor que marca, as pessoas morrem de medo, e tal. Você pode usar com uma camisa, com uma camiseta branca, você pode colocar com essa camiseta branca, colocar um colete por cima e já muda o look. Você pode uhum. usar com uma camisa jeans, você pode usar com uma blusa nude, você pode usar com um body, né? Então, ou com uma jaquetinha. Então, assim, você vai fazendo, pensando nessas combinações diferentes, tentando pensar um pouquinho fora da caixa para que você possa abrir um leque maior de uso, né, para aquela peça. Então, mesmo as peças mais difíceis, e aí são essas realmente que a gente tem que fazer esse exercício de pensar nessas combinações. Se você tem dúvida, né, porque tem gente que não tem muita referência realmente, tem medo de Sim. errar, né, gosta de regra realmente para se sentir mais seguro, mas você pode buscar na internet. Então, vamos supor que você tem uma calça pink. Pega essa calça pink, vai lá no, não sei se vocês conhecem o Pinterest. O Pinterest é uma ferramenta de imagens, de referências muito boa, né? Então, Uhum. mas Vou mesmo até, no vou até Google, escrever para as meninas. isso. Mesmo o Google, né? No Google você consegue achar, por exemplo, imagens de looks com calça pink. Então vai ter um monte de Uhum. blog lá, um monte de gente falando.
entra nessas referências e vai vendo o que realmente tem a ver com o teu estilo. Ou pega uma referência daquela peça que você tem dificuldade, blusa florida, branco e preto. E aí você vai Hum. buscando essas referências, de repente você não tem exatamente a mesma combinação, mas você pensa, nossa, putz, eu tenho uma roupa parecida com isso, uma blusa que de repente vai funcionar. Vai lá, prova, e aí, gostou, sai feliz pela rua, usando máscara. Sai. Com toda certeza. E agora mais um acessório para a gente fazer uma combinaçãozinha Né? básica, né? É. Mais um. Porque, na verdade, eu até estava brincando esses dias com uma amiga e eu disse para ela: agora a gente dispensa o colar, a gente usa máscara. Dispensa o brinco, usa máscara. Faz a combinação que fica bom também. É. Agora, com relação aos nossos acessórios, Sara, porque a gente sabe que mulher, meu, compra acessório como compra comida, né? É. Porque a gente adora, a gente gosta muito Deb, disso. não, pior que não. Sabe, é que eu Não, vejo muito esse universo. Acho que é porque eu tô em diversos universos de sim, guarda-roupa, sim, que eu sim. vejo muita gente que não tem nada de acessório. Então tem aqueles acessórios antigos que não sabe nem mais usar, não consegue Base. usar. Ou então Uhum. tem um monte de acessório, como você disse, tem milhares de pulseiras, colares, mas ela não usa nada. Ou porque tem preguiça, ou porque não sabe usar, acha bonito, mas não consegue usar, tem medo, né? E acaba usando aquele mais prático, que é a bolinha, né? Que fica pequenininha ali, que não precisa trocar, sai, pelo menos tá com um brinquinho. Já sai Mas pronta. o que eu gosto de falar é que assim, o acessório ele é interessante justamente para ele mudar a cara da roupa, né? Se eu não tivesse com esse Uhum. colar, por exemplo, ia parecer que eu tava com uma camisetinha, uma blusinha de malha. Então, quando você Uhum. coloca um acessório, você traz um elemento a mais, você dá um acabamento, você finaliza aquilo, né? Como se Sim. você tivesse realmente dando um toque especial. Isso vale Uhum. para cinto, isso vale para brinco. Eu tenho sentido muita dificuldade em usar brinco agora, quando eu saio por conta da máscara. Então, se eu estou usando os brincos menores, né, ou aquele de bolinha, tal, para não ficar enroscando, eu estou usando mais colar, mais Uhum. pulseira, mais anel. Né? Eu estou Sim. pensando numa forma de dar esse acabamento para cintos, né? Eu sempre uso para realmente dar um acabamento legal. Ele dá aquela finalização, é aquela coisa de composição, aquela ideia de que foi um look pensado realmente. Às vezes nem dá tanto trabalho, tá? Vai lá e bota um Uhum. colar e tá tudo certo. Eu tenho acessórios que eu uso, por exemplo, esse aqui eu uso com muita coisa, porque ele é super neutro e eu acho que ele tem a Sim. ver com a minha personalidade, então eu consigo levar ele para várias composições, né? Mas é Uhum. legal a gente pensar realmente no acessório como um amigo, como uma ajuda aí nessa hora de versatilizar o guarda-roupa, tá? E até quando você Uhum. tá com preguiça, assim, tipo, eu tô de camiseta e jeans, vou dar uma saída, ou então vou fazer uma live, bota lá um colarzão, passa um batom e tá tudo certo, né? Então o acessório ele sempre vai dar ele vai elevar um pouco mais o nível do look. Certo. Então, num guarda-roupa funcional, nós temos que ter para cada parte de baixo 5 partes de cima e alguns acessórios Diferentes. para compor. Isso, partes de cima diferentes, tá? Não vale assim. Diferentes. Aí isso entra uma estampa, isso entra uma cor neutra, isso Isso, entra uma cor muito forte. Agora vem vindo essa tendência muito do tie-dye, né, Sara? É sim, tie-dye que fala? sim. É tie-dye. O tie-dye Tá. ele invadiu, assim, ele já vem há alguns anos. Primeiro que é uma estampa clássica, né? Nos anos 70 ela explodiu e tá aí, vai e volta, vira e mexe. Anos 90 também ela veio com bastante força. 90, final de 80 ou 90. Uhum. Então, assim, a moda sempre vai oscilando e tem esses revivals, né? Então, hoje a forma de usar tie-dye não é exatamente a mesma daquela época, mas a vibe é a mesma, né? Então, até para essa tendência do tie-dye, a gente tem que pensar o que que o tie-dye diz, né? Ele é uma coisa mais feita em casa, acho que é por isso que ele tem tanto a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Na pandemia, muita gente produziu pão e tie-dye, né? Acho que foi o que mais as pessoas fizeram. Com certeza, com certeza. Então, você pensar realmente se tem a ver com o teu estilo, com o que que você vai usar, não comprar só porque você acha bonito ou tá todo mundo usando, né? Pensar se realmente com o que você vai usar e se é uma peça que você também gostaria de usar depois que passasse a tendência. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar. Tudo bem você comprar coisas que são tendência, não tem problema nenhum, né?
Mas aí é sabendo que realmente é algo que você vai, sei lá, cansar, vai enjoar depois de um tempo. Então, quantas peças de tie-dye você precisa ter, né? Uhum, sim, com Acho que é, certeza. E aí, quando, ô Sara, fala um pouquinho assim, quando eu tenho uma personal de estilo, é um pouco mais fácil. Agora, quando eu não tenho, como eu lido, por exemplo, com essa forma de organização, de eu escolher, por exemplo, olha, essa peça aqui eu vou usar com essa, ou dá para fazer uma combinação com essa, para montar, por exemplo, a parte de baixo com 5 partes de cima que eu consiga compor um lookzinho legal, assim, bacana. tá. Bom, a gente se conhecer é muito importante, saber de onde vêm as nossas referências, né? E como você constrói o seu estilo. Então, assim, tem gente, por exemplo, que gosta muito de um look mais moderno, né? Quer parecer mais moderno. Então, quando você está antenado nas tendências, você sempre está demonstrando que você, né, tá um pouco à frente até, que você dita às vezes tendências, né? Ou então, eu, por exemplo, gosto muito de roupa vintage, né? Então, fazer um pouco essa análise de onde vem, onde é seu, eu gosto de falar que é o quentinho que a gente gosta de se vestir, assim. O meu quentinho é usar uma roupa que era da minha avó, uma roupa que era da minha mãe, e fazer disso uma característica do teu estilo, tá? Então, tentar fazer esse link com a sua personalidade. Entender melhor se você tem uma personalidade mais expansiva, né, que tem a ver com você usar roupas também mais expansivas, um pouco que apareçam mais, acessórios maiores, né, usar cores mais vivas, mais modelagens diferentes, né, coisas que vão chamar a atenção. Então, se você quer passar mais despercebido ou se você quer chamar mais atenção com o que você está usando. Acho que essa análise também é legal você fazer. E tentar entender se você não quer chamar atenção ou por que que você não quer chamar atenção. Às vezes é simplesmente medo de estar inadequado, mas você tem uma Uhum. personalidade atrativa, né? Então, assim, tentar se conhecer. O conhecimento da gente mesmo, assim, é uma coisa que é muito importante. Acho que todo mundo deveria fazer terapia, quem tem condições, né? Ou enfim, conversar com pessoas, tentar se entender melhor, né? Eu acho que a mulher tem muito isso de conversar com as amigas, né? De ter esse canal aberto com as amigas, então tentar se entender, eu acho que é muito importante. E acho que a gente perdeu um pouco de medo também, sabe? Acho que a gente tem muito medo do julgamento, principalmente a Uhum. mulher, né? Muito medo Sim. do julgamento do corpo, muito medo do que vão falar, né? Se usar uma coisa diferente. Então, assim, acho que a questão de você ter um personal stylist, na verdade, não é uma pessoa que vai lá e vai organizar o teu guarda-roupa para você, tudo bonitinho. O personal stylist, o consultor de estilo, ele vai te ajudar a se entender melhor e como isso pode se refletir nas suas roupas, entendeu? Sim, porque Então, daí tudo. acaba que gera um guarda-roupa funcional nessa Sim. questão por conta disso, porque você vai se conhecer, você vai entender se você realmente gosta das peças que você tem no seu guarda-roupa, tudo aquilo que você comprou, tudo aquilo que tem a sua história, enfim, que tem pedaços, né, da sua vida, e Sim, aí você vai só entender onde isso cabe, onde isso não cabe, ou não cabe mais nesse processo de vida, sim, então sim. vou tirar daqui, não vou usar mais, enfim. Uhum. Porque geralmente quando a gente começa a assistir alguns programas, por exemplo, de organização, a gente acaba que fica, né, meio tenso, porque dá a impressão que a gente vai ter que tirar tudo do Tudo. guarda-roupa e jogar fora. E na verdade não é Não. isso, né, Sara? Não, não é. Na verdade, existem vários tipos de consultoria de estilo, né? Então, se você for assistir na TV, por exemplo, aqueles programas que pegam as roupas, jogam tudo e fazem a pessoa passar vergonha porque ela se veste mal e tal, isso, assim, é o contrário do que eu faço, na verdade. Sim, com Eu certeza. sempre vou tentar partir do. Porque, assim, o que a pessoa está fazendo, como ela está se vestindo daquela forma por algum motivo, né? Uhum, Seja uhum. porque ela tá com vergonha, seja porque ela acha que assim é legal, que ela pode se mostrar assim, e na verdade ela tem uma outra forma que às vezes tem mais a ver com ela. Então, às vezes é por falta de autoconhecimento, enfim. Então, todas essas questões, se a gente for pensar, eu nunca vou chegar num guarda-roupa e vou falar, nossa, você está fazendo tudo errado, né? Sim, Primeiro porque eu já sinto que os clientes, eles têm uma ideia já, com coloração pessoal a mesma coisa, né? A pessoa já sabe mais ou menos aquelas cores que valorizam, né? Então, assim, eu sempre tento partir desse ponto
ensinar para a pessoa o que vai valorizar, o que tem a ver Uhum. com os objetivos de imagem, e a partir daí ela vai aprendendo e tendo autonomia para fazer as escolhas, tá? Fala um pouquinho desse seu trabalho com a paleta de cores, Sara, porque eu acho que é bem interessante, porque às vezes as pessoas acabam que repetem muitas vezes as mesmas roupas, porque acaba que no conjunto todo fica bom, fica combinando, né? Não fica nada oscilando, nada saindo fora do tom, e aí as pessoas, na verdade, acabam que não entendem o porquê, mas tipo, eu gosto daquela roupa porque ficou bem em mim. Mas por que que eu Sim. só quero usar aquela, né? A pessoa às vezes acaba que não se entende, que é o que você falou, a gente precisa entrar no autoconhecimento. Precisa, a gente precisa se analisar. A gente precisa ver também a vida que a gente leva e aceitar essa vida que a gente leva, sabe? Eu acho, porque também assim, muita gente tem coisas no guarda-roupa que é para a vida que a gente quer levar, mas Isso. não necessariamente a vida que a gente tem, tá? Então entra também um processo de autoaceitação para o corpo que a gente tem, e isso a indústria da beleza não ajuda muito, né? Porque tem tudo isso, uma coisa assim, uma ditadura de como você deve ser dentro de um padrão específico, né? Então é muito difícil para quem foge desse padrão se adequar ou se sentir adequado, né? E se sentir seguro também para testar e tudo mais. O que eu mais vejo é gente, essa saia é linda, mas é muito volumosa, vai aumentar meu quadril. O meu busto é muito grande, eu não quero usar isso que vai chamar atenção. Então, assim, é muito difícil, tá? E, assim, não é ditadura também do amor próprio, né? Que todo mundo tem que se amar do jeito que é. É muito Sim, difícil. É um até porque tudo processo, é um processo, né? e, assim, cada um tem o seu timing da coisa, né? Então, assim, a questão da coloração é bonito esse processo justamente por isso, porque a gente parte sempre do ponto da beleza natural daquele indivíduo. Então, por exemplo, eu e você, a gente tem belezas diferentes, né? Colorações Sim. diferentes. Então, o tom do cabelo, o subtom da pele, o contraste que a gente tem, né? Então, eu não sei se eu tenho uma pele mais amarelada ou mais rosada, se o meu cabelo ele contrasta mais com o meu fundo de pele que é clarinho, ou então é tudo mais ou menos da mesma cor, né? Então é essa análise que a gente faz, por isso que eu faço sem maquiagem, a gente faz a análise sem maquiagem, para eu conseguir ver exatamente como sua pele é e como ela reage às cores. Então, Uhum. quando eu coloco, por exemplo, deixa eu ver se eu pego um tecido aqui. Quando eu coloco perto do rosto da pessoa um tecido específico, ele vai refletir a luz de uma determinada forma, e por isso que tem que ser durante o dia. Uhum. Ele vai refletir, ó, eu boto esses tecidos aqui. Então, ó, eu vou botando e vamos vendo os efeitos. Então, às vezes um tecido ele pode deixar a sua pele mais bonita, mais iluminada, com mais homogênea, e tem tecido que pode destacar a olheira, né? Tem tecido não, cor, né? E tem cor que pode destacar a olheira, por exemplo, esse daqui não é uma cor que me valoriza muito. O laranja é uma cor que me valoriza mais. Quer dizer que eu não posso usar verde? Posso, mas tem um verde que vai me valorizar mais. Tem Sim. um verde que vai deixar minha pele mais bonita. Eu só vou usar essas cores que deixam minha pele mais bonita? Não, mas isso faz parte do autoconhecimento também, de você saber o que te valoriza a partir do que você tem naturalmente, entendeu? Uhum. Então, Sim. assim, você descobrir o tom de cabelo que vai ficar mais bonito e poder brincar com isso. Se um dia, por exemplo, quiser pintar o meu cabelo de preto, eu sei que ele vai ressaltar minhas olheiras. Mas se for a minha vontade e eu fizer isso de forma consciente, é totalmente diferente, entendeu? Do que eu ir Tudo lá e é válido fazer. quando eu me conheço. Exatamente, exatamente. Porque daí você tem Por o poder exemplo, de eu vou escolha. até usar o meu exemplo, tá? Tá. Gente, a Sara tem uma loja que é o Garimpo SA. Gente, pensa, é considerado um brechó, né, Sara? É um Só que, brechó. gente, e é um negócio muito legal, porque eu sou brechoseira e nunca tive vergonha de falar isso. Eu adoro um brechó, Amo. porque é no brechó que a gente acha as melhores peças, não Garimpo, é? amo. E por um preço camarada. Então, o que que Tá. acontece? Eu fui lá na Sara porque eu queria comprar dois casacos, mas eu queria comprar dois casacos diferentérrimos. Então, eu fui logo e comprei um casaco amarelo, né, Sara? Gente, mas Aham. amarelo, amarelo mesmo. Amarelo, amarelo ouro, amarelo, não sei. Mas um amarelo muito legal. E comprei um outro também, um tom meio terracota, alguma coisa desse tipo, né, Sara? E, É. gente, e é uma coisa que eu não paro de usar, quero usar todo dia, porque é um negócio que combina. E agora com essa moda de trazer pra gente usar os tênisinhos casuais, eu não quero nem usar salto mais, só quero usar calça, ou calça social, ou calça jeans,
ou calça qualquer uma que seja, com esses tênisinhos e com esses casacos. Por quê? Porque é uma peça que me caiu bem e eu gostei. Mas isso faz parte do É, processo do autoconhecimento que a Sara está dizendo. Porque às total, vezes a você gente olha, tipo, na Deb, olha na pessoa da novela, olha na pessoa lá da televisão, olha na pessoa do Instagram, e a gente fala, nossa, que bacanérrimo. Aí a gente vai lá, experimenta e de repente não fica bom, de repente não fica legal, né, Sara? É, e esse exemplo que você deu do tênis é muito legal, Debbie, porque assim, as mulheres antes elas achavam que para ser elegante, para ficar mais chique, tinha que usar salto, sapato de bico fino, tem que sofrer, né? Aquela coisa, é o Uhum, sofrimento. uhum. E na verdade não precisa. Você usando, por exemplo, esse elemento de alfaiataria que é um blazer com bom corte e tal, e que você não precisa pagar o olho da cara, você pode comprar num brechó, por exemplo, né, que é roupa de Sim. qualidade com preço muito mais acessível. E se você perder esse preconceito, né, a gente também tem que quebrar um pouco, desmistificar essa coisa do que é elegante, sabe? O que é elegante é o quê? É o que a moda disse lá nos anos 50, é o que Dior disse que a mulher, a silhueta tinha que ser com o new look. É, entendeu? Assim, a gente quebrar um pouco, eu acho que hoje a gente tem muito mais essa liberdade de fazer, de questionar esses padrões. E você usar tênis, porque assim, mesmo com tênis você tá elegante, tem a ver com você e outra, você está confortável, assim, você consegue sorrir, né? Porque Uhum. você tá lá com o pé doendo num sapato, eu não consigo mais usar salto, eu tenho muitas amigas que ainda usam tal. Sim, Mas eu não sim. consigo, simplesmente não vai. Então, não adianta. Então, eu adaptei os meus sapatos para. Eu só tenho sapatos que eu fico confortável. Eu tenho um de salto, caso um dia eu precise, mas assim, não precisei em 3 anos e Então. tá lá ainda. Então, assim, a gente vai adaptando e achando formas, né? Então, inclusive na consultoria de estilo é isso que eu faço, sabe? Ah, ó, eu tenho muita dificuldade, eu quero parecer elegante, eu quero ficar super chique, mas eu tenho muita dificuldade, eu preciso de conforto. A roupa tem que ser confortável. A gente vai pensar juntas numa forma de fazer isso, né? Então, como usar um tênis, é diferente você usar um tênis com um jeans e camiseta e você usar um tênis com blazer, por exemplo, né? Um Sim, sim, uma vestido camisa. longo, uma camisa, um vestido longo. Então, assim, tem várias formas que você pode variar e ainda assim usar tênis e continuar elegante, por exemplo. Eu, E a eu ainda coisa sou daquela máxima. Pôs a roupa, olhou no espelho, gostou, só vai, né? Só Então, vai. mas pensa, a gente quando crianças, a gente foi incentivada a desenvolver nosso próprio estilo? Não foi. De jeito Era o nenhum, de que jeito a nenhum. moda usava, o que os nossos pais achavam que a gente tinha que usar, o que era adequado para a criança. O pai, a Uhum, mãe vai lá, escolhe e veste a criança, né? Eu vejo hoje minha sobrinha, por exemplo, ela não sai de casa se ela não escolheu. Ela tem 3 anos e ela que escolhe as roupas dela. Então hoje também a gente está criando um universo diferente para que as crianças se expressem um pouco mais, talvez, sabe? Acho que sim, tem um pouco esse sim. espaço. Vamos E falar, fala um pouquinho disso, Sara, porque eu acho que é importante. Você como psicóloga e como personal stylist, eu acho que é legal você falar dessa coisa da consultoria e de nós que somos pais de crianças. Eu não tenho mais criança, minha filha já está com 24, mas quem tem criança, eu acho que é legal porque às vezes a gente fica muito querendo que a criança use determinado tipo de roupa que a gente usava, que a gente gostava, que a gente queria usar, mas tipo, e que não cabe mais pro hoje, né? Pro agora. olha, esse é um tema que daria uma outra live. Então já vamos fazer outra Muito live. Você só dá uma legal. pincelada nisso e a gente faz uma outra live. É muito legal você trazer esse tema, porque assim, eu vejo que hoje a gente tem muita dificuldade em se sentir livre e a gente não consegue encontrar o nosso próprio estilo e entender esse próprio estilo porque a gente não foi estimulado a isso, né? Uhum, Então, é a mesma coisa para gosto musical, é a mesma coisa para esportes, né? Você desenvolver, você pode até nascer com um pouco mais de aptidão, mas se ninguém também te estimulou ao longo da vida, como é que você vai fazer isso a partir de uma certa idade, né? Então, você desenvolver a autoexpressão numa criança é um trabalho difícil. Por exemplo, vi a minha sobrinha, às vezes ela faz sobreposição, eu adoro as sobreposições que ela faz, assim, ela uhum, gosta de roupa muito colorida e tal. Então, a gente acha bonito isso porque ela está se expressando. Se ela vai estar uhum. bonita visualmente ou se vai estar atendendo uma expectativa de quem está lá, da outra mãe que está lá no parquinho, é um problema muito dessa outra mãe, né? Sim, Então, sim. o que a gente acha bonito é a criança ter esse espaço para se expressar, né? E quando uma criança nasce, até a gente, quando a gente nasceu, a gente é um depositório de expectativas, né, dos pais.
Sempre. Então, é sempre assim, o nosso corpo, ai, que bonitinha, ai, que engraçadinha, ai, como você é bravinha, ah, que não Hum, sei o quê. Então, assim, tudo que a gente fala, a criança vai internalizando, né? sim. Então, e o que a gente fala sobre o outro é muito mais sobre a gente do que sobre o outro, né? Lógico, lógico. A Rose até fez um comentário muito legal aí, que ela tá dizendo assim, e o que a gente gosta e as crianças odeiam, Pois é, eu vejo muito casos assim de mães, né? né, que gostariam que as filhas vestissem de tal forma. Às vezes a filha é mais moleca, né? E aí a mãe quer que ela vista uma coisa um pouco mais feminina, e daí talvez acho que cabe a gente também desconstruir o que que é masculino e o que que é feminino, né? Sim. Parte dessa desconstrução também, né? Então, da gente entender que desde pequeno a gente vai colocando essas expectativas na criança. E aí essa criança vai internalizando e ela vai desenvolver uma relação tanto com o corpo como com a forma de vestir, uma relação com o mundo que passou por esse filtro aí das expectativas que os pais, os avós, os adultos têm e que depositam nessas crianças, né? Hum, Então a roupa passa muito por isso também. Eu lembro assim, até na adolescência, né, que é um período que a gente está super inseguro com a aparência, é muito difícil, sim, a gente quer sim. participar de grupos que as meninas se vestem todas iguais e tal. E eu lembro muito assim, meu irmão é uma pessoa que vivia falando para mim, né, tipo, tá parecendo, se eu deixava a unha, o meu pai, por exemplo, esse esmalte aqui, escuro. Hum, Ah, prendeu o dedo na gaveta. Né? Ou então, né, né? onde você vai com essa roupa? Às vezes esses comentários que são assim, às vezes só de brincadeira, uma coisa assim, a gente nunca sabe o que que isso pode desencadear na pessoa, né? Então, por Uhum. isso que comentários a respeito do corpo também eu acho um pouco complicado, mesmo que seja em forma de elogio, né? Porque a gente não sabe o caminho que a pessoa percorreu para chegar ali. Às vezes ela tá Sim, magra porque ela ficou doente, né? sim. Então, ai, você tá linda, tá magra, mas a pessoa passou meses aí, né? O pão que o diabo amassou. Então, tudo isso que a gente fala em relação à aparência de alguém diz muito sobre o que a gente está projetando nela de conteúdos nossos, né? E não sobre a Sim, pessoa em si. sim, Então, sim. é Porque muito na cuidado verdade que a gente tem que nada tomar. é do outro, tudo é nosso, né? É E tudo o nosso. que o outro traz pra gente também nada é nosso, é sempre do outro, né? Mas aí, gente, isso que a Sara disse, a questão de se fazer a terapia, de se autoconhecer, de se autoentender, de se autoavaliar, porque é uma questão. Porque, por exemplo, eu vou, já que você usou esse exemplo, né, de você estar mais gordinho ou estar mais magrinha, quando eu estava mais gordinha, porque eu emagreci 27 quilos, eu usava muita estampa de animal print. E agora eu não gosto muito de usar. São pouquíssimas as peças que eu gosto de usar. Essa blusa é uma blusa que mais ou menos parece, mas tipo, sabe aquela coisa assim? Porque daí aquilo fica na cabeça, porque remete a gente naquela fase, naquele tempo, naquela coisa. Quando eu me conheci, eu falei, gente, falei, isso não tem nada a ver. Por que que eu tô pensando nisso? Eu posso Uhum, usar o que eu quiser, né? Eu posso usar um animal print, de repente, descolado no sapato. Posso usar uhum. alguma coisa, um acessório de repente diferente, né? Sim, Porque sim. isso imprinta muito na gente. A nossa personalidade daquilo que a gente vê diante do espelho é uma coisa que fica imprintado na nossa alma quase, né, Sara? Total, eu acho que na verdade as associações que a gente faz, né? Então, Hum? não gostar, por exemplo, eu sempre usei muita maquiagem, durante um período difícil da minha vida eu não usava maquiagem, aí agora voltei a usar depois de um tempo, e aí agora na pandemia eu dei uma parada, assim. Para mim foi um processo estranho, eu me via muito feia, muito sem personalidade, muito sem vida. E aí eu consegui ressignificar isso, tá? Então é um Uhum. processo também de ressignificar, de entender que você não é mais aquela pessoa, independente Sim, a questão de estar gordo ou magro não tem a ver, e sim, sim os sim, sentimentos que você tinha naquela época, é isso que você exato. associa, né? E Uhum, o que as exatamente. pessoas, como as pessoas te tratavam e tudo mais, né? Então essas associações que é um pouco, e aí entra o processo de se conhecer, de se libertar disso e de você poder usar o animal print, por exemplo, sem sentir que você está voltando àquela época, né? Sim, Então é exatamente. ressignificar, total. E a gente ressignificando também para o hoje, a gente traz muito a questão do autocuidado, né, Sara?
Porque a gente está em casa, então a gente está em casa, muita gente fazendo home office, muita gente tem as crianças em casa para poder cuidar, então automaticamente a gente acaba que se deixa para depois. E aí a gente tendo esse autocuidado de se olhar, de repente a gente vai lá no guarda-roupa, lembra alguma peça que a gente tem, que de repente dá para compor um look legal para ficar em casa, que não vai ficar muito social, que não vai ficar muito casual, mas vai ficar um lookzinho estiloso, legal que eu posso usar na minha casa também. Se bem que eu acho que a gente pode usar tudo em casa, né? Tudo, o que a É, gente quiser. eu acho também, é muito legal isso que você falou, porque o que eu vejo é que na pandemia as pessoas estão com muita dificuldade. Então teve um boom, por exemplo, no consumo de loungewear e de peças de que eles chamam de athleisure, né? Que é você usar roupa de esporte, por exemplo, de exercício, uma legging e tal, para você usar em casa porque é mais confortável. Ou então o loungewear que é você usar um hobby, por exemplo, de, sei lá, não precisa ser de seda, mas que seja um roupão, alguma coisa que tenha, um pijama que tenha cara de roupa, eu adoro isso, né? Que você possa Uhum. sair com ele na rua, mas que ele também vai servir para você ficar em casa. Então tem muito disso hoje em dia. E é até legal você identificar as peças que você tem em casa, se são peças interessantes e gostosas de ficar em casa, mas que você vai passar no espelho e não vai assustar com a imagem, né? Aquela roupa toda Sim, furada, aquela roupa. E sim. assim, gente, não é uma ditadura isso. Eu tenho uma camisa, eu juro por Deus, as pessoas me falam, ah, mas você só anda muito elegante em casa. Eu tenho uma camiseta da época que eu fazia balé, eu não vou falar quanto tempo faz que eu parei de fazer balé, que eu tenho essa camiseta, ela tem furos, e eu uso ainda essa camiseta em casa porque eu gosto. Mas assim, eu tenho outras peças que vão me Uhum. trazer um pouco para essa coisa do conforto, do autocuidado, de me sentir bonita para mim mesma, né? Ou até para o marido, né? Com quem você convive, com as crianças. Então, essa coisa do autocuidado não tem que ser uma ditadura de, ah, eu tenho que estar super elegante todo dia em casa, mas é mais de você ter peças de ficar em casa que te tragam um pouco desse universo aí de cuidado. Isso é maravilhoso. Gente, já tá dando quase que o nosso tempo. Sara, Hum, eu vou te convidar para voltar numa próxima live, com quando a prazer. nossa internet estiver ok, para a gente poder falar mais sobre isso. De repente, daqui umas 2 semanas, se você tiver com a agenda liberada, para a gente Uhum. poder falar de novo disso mais um pouco. Aí, de repente, a gente fala um pouco do guarda-roupa funcional, mas traz também essa questão das crianças, que eu acho que é super interessante da gente falar. A Rose está fazendo um comentário aqui: quanto mais velha, mais confortável. Ah, mas porque e mais confortável na própria pele, eu acho. Uhum, sim, Começa daí, né? Da gente né? não se preocupar Aquilo, mais aquilo tanto. que me incomoda, aquilo que me aperta, eu não quero mais saber, né? Aquilo que dói, deixa pra lá, a gente não quer ver. Então, eu queria que você desse pelo menos mais uma pinceladinha do que significa um guarda-roupa Funcional. funcional, fugiu a palavra, para as meninas que chegaram agora, que chegaram depois, que pegaram já da metade pro final, para a gente poder falar sobre esse guarda-roupa funcional, que eu acho que é bem interessante. Já deixa uma pincelada aí para a próxima, né? Tá, perfeito. Bom, primeira coisa então é analisar a sua rotina e seu dia a dia, né? Então, se você trabalha fora, tem um dress code, tem que ter roupas que atendam esse dress code, mas tentar trazer para o seu universo também fora do trabalho essas peças, né? Para que ele fique mais funcional e você precise ter menos peças nesse guarda-roupa. Quanto menos coisa a gente tem, mais prática é a vida, né? Menos poluído o guarda-roupa fica. Então, tirar essas peças também que estão lá ocupando um espaço que elas não vão ser usadas, às vezes peças de quando você, ah, eu engordei e tá lá, tô esperando emagrecer, né? E tem um monte de gente que faz isso. Então, essas peças realmente, você não precisa nem dar nada, vender, deixa lá guardada num cantinho que não fique atrapalhando as roupas do dia a dia ali. Só isso vai tornar a sua vida um pouco mais prática. Pensar realmente no formato do teu guarda-roupa, se consegue pendurar as roupas que tem que pendurar, se tem que guardar as roupas em gaveta ou guardar na horizontal as malhas, tal. Pensar nesse formato do guarda-roupa e fazer aquela coisa da matemática, né? Que é pensar para cada peça que você tem, ela ter pelo menos 3 combinações com outras peças, isso no geral, mas pensando em proporção de parte de cima e parte de baixo, para cada parte de baixo, 5 partes de cima diferentes, né? Então, para diferentes ocasiões, quanto mais próximo disso você tiver, melhor vai ser, mais funcional vai ser o seu guarda-roupa. Ou seja, não adianta você ter 50 calças e ter só 50 blusas, né? Você pode ter 50 blusas e 10 calças, que vai ser muito mais funcional. Aquela coisa de ter calça jeans, né? Eu tenho, sei lá, 20 calças jeans, por que você precisa de 20, né? Pensar É. exatamente em qual modelo realmente
vai te valorizar um modelo diferente do outro para que também pareça que você mudou de roupa, né? Aquela coisa de comprar o Uhum. mesmo modelo e comprar várias cores também não é muito legal, porque você fica com um monte mais do mesmo, né? Então, pensar também um pouco nessa variedade. Maravilha. Sara, quero agradecer você nessa live hoje e já Eu que quero te agradeço. convidar então pra você ver depois a sua agenda para 2 semanas, se você puder voltar com a gente, vai ser mega legal. Que daí a gente Sim. acha que já vai estar tudo ok para a gente poder fazer uma live zona bem grandona, bem legal. E com certeza, de repente, por que não trazer alguns exemplos, né? Por que não a gente mostrar de repente algumas coisas que eu acho que de repente pode ser que seja bem legal também. E gratidão por você ter estado com a gente aqui. Eu que agradeço pelo convite. Eu adoro sempre conversar com você. Os nossos papos são sempre muito interessantes. Eu adoro as perguntas que você faz. Ô, Sara, fala das suas redes sociais e fala do garimpo. Tá, bom, eu tô nas redes sociais, eu tô no Instagram como Styling SA, STYLING underline SA, e o Garimpo SA, que é Garimpo underline SA no Instagram. Eu tô criando página no Facebook do Garimpo, na verdade já tem, mas ele não tem conteúdo ainda. Uhum. Mas o Garimpo Garimpo é. underline SA. Gente, sigam esse garimpo que vocês vão ficar loucos igual eu. Eu adoro, eu adoro. Gente, peça de brechó é aquela peça assim, coringa, que você vai encontrar e que você vai gostar e que você vai usar e não vai querer parar de usar nunca mais, não é, Sara? Deb, eu só uso roupa de brechó há uns 3 anos, assim, uma ou outra peça ou que eu ganhei ou que eu gostei muito e comprei, mas assim, pra mim, brechó acaba sendo, além de ser um estilo de vida, né, de eu consumir, ser mais sustentável, consumir roupas que já estão aí no mundo, né, que, enfim, Sim. fazer uma economia um pouco mais sustentável girar, né? E tem a ver com o meu estilo de vida também e porque tem achados incríveis. As peças normalmente têm mais qualidade, né? Porque você sabe que elas têm durabilidade, não é aquela peça que nunca foi lavada e tal. Ela já foi usada, ela tá lá ainda, aguentando firme. E quebrar um pouco esse preconceito, né? Da coisa, ai, roupa usada, uma energia ruim, tem nada a ver. Energia Não tem ruim é nada a ver. energia de trabalho escravo, que foi aquela roupa que você pagou baratinha lá às vezes, né? Então, pensar Exatamente. muito nisso pensar como um estilo de vida também e como uma outra forma de você compor dentro do seu guarda-roupa. Você não precisa consumir só de brechó, né? Mas você também consumir de brechó e você consegue achar, como você, por exemplo, comprou aqueles 2 blazer, um era super vintage, né? Era um blazer da Sim. Gregory, lindo, amarelo, e o outro de uma estilista, sabe? Então, realmente, assim, é coisa que você vai pagar lá na loja muito mais caro, né? É verdade. E aí, ó, no brechó, gente, lá no garimpo, precinho camarada. Então vale a pena. E aí, fora que você já ganha também uma mini consultoria lá, porque daí a Sara já vai te falando, ó, essa cor ficou boa, essa cor não valorizou. Então, vale super a pena a gente conhecer vários brechós Sim, e vale a pena a gente poder olhar. E online também tem muitos brechós, né, Sara? tem, O tem. pessoal hoje em dia Eu, tá trabalhando muito no online e tem muito essa questão de foto. É que eu gosto de ir mesmo, que eu gosto de fuçar, né? eu também. Mas Mas eu quem tenho tá, também o atendimento. Eu tenho né? atendimento online, eu vendo online também, mas eu sempre dou preferência para a pessoa vir provar, né? Porque às vezes a peça, enfim, precisa de um ajustezinho, enfim. Mas eu estou fazendo um atendimento com horário marcado. Então, quem quiser me chama no Instagram do Garimpo SA ou do Styling SA e a gente agenda um horário para você vir visitar. Isso mesmo. Sara, gratidão mais uma vez, Eu tá? que agradeço, querida. Brigadão. Um beijo grande para você. Eu vou fechar aqui. Até a próxima. Meninas, um beijo para vocês. Até. Boa noite. Gratidão por vocês terem estado aqui comigo nessa noite. Gente, desculpa a internet, tá um pouco lenta, tá um pouco estranha. E deixa eu dar um recadinho da Vilma aqui, que amanhã vai ter um brechó lá na Paróquia Santa Luzia. Todas as peças R$ 2. Adoro, vou lá. Vilma, já vou correndo. Qual o horário, hein? Me passa o horário, acredito eu que seja das 8 às 6, será? É desde manhãzinha? Você avisa aqui, coloca nos comentários aí que depois a gente vê, porque, gente, é muito legal. O brechó é muito legal, o bazar é legal, o bazar da Pichincha é sensacional, porque a gente acha coisas muito legais nesses lugares e coisas que valem a pena a gente investir, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã no programa de mulher às 8 da manhã.